Olá para você, está começando mais um conteúdo extra. Eu sou Eduardo Oliveira e está terminando esta série de entrevistas com o Mês Internacional da Mulher. Hoje é sexta-feira, 28 de março de 2025 e eu tenho prazer em receber aqui hoje Tayana Andrade. Ela é servidora pública estadual de Minas Gerais e também advogada. Tayana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Como é que é para Nada você? é Vocês têm um grupo aí de futebol? Como é que começou? Como é que é a questão da Tayana com o futebol? certo. Primeiramente, boa tarde, obrigada pelo convite. Então, em 2015, foi por volta de 2015, eu recebi o convite de uma amiga minha para poder conhecer um time de futebol que jogava, antigamente era bola de ouro, hoje não existe mais o local. Só que essa amiga minha, ela já jogava futebol, já tinha uma habilidade, eu fiquei com um pouco de receio por conta disso, porque na época eu só tinha um futebol de escola, assim, não era nada, não era habilidosa mesmo, não. Mas fui conhecer e, de fato, eu percebi realmente meninas muito mais habilidosas que jogavam futebol desde criança. Porém, apesar de não ter conseguido ter essa facilidade na hora, eu achei que a atividade física em si foi muito interessante. Para mim, foi um momento de, eu falo que é uma meditação ativa. Eu consegui realmente me desconectar de várias outras questões, né? Reduzir ali a ansiedade, estar focada no presente. E aí eu pensei que eu ia insistir, né? Não era algo que eu tinha mesmo nascido para fazer, mas como um hobby, como uma terapia, eu queria melhorar para poder acompanhar o ritmo das meninas. E aí fui buscar alguns treinamentos, né? Fiz personal com um colega na época, melhorei, consegui acompanhar. A gente conheceu outras meninas, fizemos outros grupinhos, e atualmente a gente tem 2 vezes na semana, a gente joga futsal. Antes era society, hoje a gente joga futsal, segunda e quarta-feira, às 6 horas. A gente está lá firme e forte, jogando o nosso futebolzinho. Como que você vê essa questão de hoje a mulher estar mais inserida no esporte de uma maneira geral? A gente vê árbitras, comentaristas, narradoras, aí tem jogadoras que já vêm há muito tempo, mas como é que você vê isso como pessoa que pratica o futebol? Ainda tem ainda na sua avaliação muita discriminação com a mulher ou você viu, ou você acha que não? Eu acho que assim, a mulher ela sempre esteve inserida no esporte, né? Mas muito mais essa questão profissional. O que a gente não via muito era a questão do esporte amador, assim. Você vê um grupinho de mulheres que joga futebol toda quarta-feira. Normalmente quarta-feira é o dia que os homens, os pais se reúnem para jogar futebol. Então isso eu acho que é uma coisa que tem crescido, assim, cada vez mais existem grupinhos de mulheres de outros esportes adeptas a esse encontro, mais como uma prática de lazer e terapêutica mesmo. O futebol, ele acaba, assim, carregando mais aquele estigma, né, de que é algo mais masculino, de que justamente mulheres, mães, elas não se reúnem para poder praticar esse esporte, realmente ela está esperando em casa, reclamando, algo do tipo. Então, eu acho que isso melhorou bastante, a gente evoluiu. Tem, assim, um pouco de estranhamento, nem vou dizer que eu vejo mais pelo menos comigo, com as pessoas que eu converso e tudo mais, um preconceito. Eu vejo um estranhamento e depois já enxerga de uma maneira admirando mesmo. Hoje eu vejo isso tanto das mulheres, nossa, legal, você joga, como é que é? Joga bem, pode ser, pode ter iniciante, e dos homens, nossa, que legal, é difícil de te ver as mulheres conseguindo se reunir para jogar, que legal. Então, eu vejo como menos preconceito, mais estranhamento, só que a gente tem conseguido cada vez mais naturalizar isso, né? Tem alguma jogadora que você se inspirou ou gosta de ver e por isso você resolveu jogar? Ou foi por livre e espontânea vontade? Falou, não, eu preciso praticar um esporte e fui atrás. Não, não tem nenhuma jogadora específica, apesar de a gente ter vários jogadores brasileiros, a mais, tudo mais, são brilhantes, mas não foi o motivo que me fez querer jogar futebol. Eu gosto de assistir futebol, né? Não torço para o Corinthians, não tenho acompanhado os jogos, mas eu gosto de assistir bons jogos, então, independente do time jogando. Não tenho tido muito tempo para isso, mas é o que eu gosto. Inclusive, aqui foi muito interessante quando o time da cidade retornou e teve jogos no nosso estádio, então foram eventos muito legais, assim. Mas não foi por isso mesmo que eu comecei a praticar, não. Eu sempre gostei de atividade física, eu sempre pratiquei vários esportes. Futebol apareceu como esse convite, e como era algo que eu era muito ruim mesmo, quando eu comecei, então foi um desafio.
pessoal, assim, nossa, eu quero melhorar, porque foi muito interessante jogar. Acho que foi o primeiro esporte de equipe mesmo que eu participei. Então, essa energia foi muito legal. Foi por isso que eu quis melhorar, para poder não ficar passando vergonha, não ficar recebendo xingo. E aí, por isso que eu quis fazer treino, jogar o máximo que eu conseguia, assim, de jogo. Eu achava, eu ia. E como é que você está vendo hoje a sociedade com relação à mulher? Nesse mês internacional da mulher, a gente comemora a data, que foi no dia 8 de março, mas para você a gente vê ainda que tem um caminho longo. Agora eu quero ver na sua avaliação como mulher. O que você vê que precisa no esporte, na sociedade? E lembrando que é uma data, mas tem que ser todos os dias feito algo para a mulher. Ah, sim. É interessante, né? Reforçar essa questão de que, apesar de ser uma data, é, isso tem que ser algo diário, mas essas datas que a gente acaba celebrando é importante para a gente destacar um pouco mais, né? Trazer esses assuntos de uma maneira um pouco mais incisiva. Eu sempre falo mesmo que, em relação ao Dia Internacional das Mulheres, a gente não pode esquecer que não é um dia comercial, é um dia político, né? Então a gente tem que lembrar dessa questão social e política, fazer uma reflexão nesse dia. Eu acho que, como você mesmo falou, a gente tem muito que avançar mesmo, em termos do papel da mulher na sociedade, mas eu sou um otimista nessas questões sociais, então eu vejo que, apesar de ter muito que avançar, a gente já avançou bastante, bastante mesmo. É claro que isso não pode colocar a gente na zona de conforto, né? A gente tem muito mais para poder lutar, desconstruir e também para poder construir. Mas uma coisa que me alegra hoje, que eu percebo que, apesar da gente ter tanto ainda a ganhar, a conquistar, a regularizar, assim, eu vejo que as mulheres e também os homens, né? A gente está cada vez mais consciente disso, consciente do que a gente conquistou, consciente do que a gente precisa ainda fazer, consciente do nosso papel, consciente de que a gente pode sim ter aquela função tradicional de casar e viver em prol da família, mas que isso é uma escolha e não uma obrigação, é uma escolha dentre tantas outras. Eu tenho dois filhos, né? Um deles é menina, mulher. Então eu passo isso para ela de uma maneira sempre muito forte, todas as vezes que eu tenho a possibilidade. Tenho um menino de 3 anos e eu fico muito satisfeita quando eu sei que assim sou eu que os levo para um jogo de futebol, né? É comigo que eles vão jogar, é comigo que às vezes eles vão andar de long, também que é outra coisa que não é muito comum para mulher. Então eu vejo que a gente, como eu disse, tem muito que evoluir, mas a consciência está cada vez mais clara de que a gente pode, nasceu para ser o que a gente quiser e a gente pode. E isso é algo a se celebrar, sem dúvidas. A gente está terminando essa entrevista, essa série. Você pode acompanhar dentro do nosso canal que dá o Webzone, o conteúdo extra. Qual mensagem que você deixaria para as mulheres neste mês, principalmente, mas, como você falou, a luta continua, né? Sim, eu acho que a gente, pegando como exemplo essa questão do futebol, né, que é algo que foi colocado há muito tempo, que não era o espaço feminino, acho que casa muito com isso que eu falei sobre o que eu acredito que a gente está tendo de bom, que é a consciência, o que eu passo para os meus filhos, principalmente para minha filha nesse quesito. A mensagem é de que nós podemos estar, sim, em lugares que tentaram nos colocar no passado, porque existem algumas mulheres que gostam desse lugar e não tem problema nenhum de você estar num lugar exclusivamente de cuidado familiar, mas esse é um dos únicos, uma das tantas possibilidades que a gente pode estar inserida, que a gente pode estar caminhando. Então, pegar como exemplo o futebol, que isso possa ser usado de analogia para qualquer outros campos que eram naturalmente masculinos. Então, que as mulheres sabem que a gente pode estar, e a gente merece estar de maneira legítima em qualquer lugar, em qualquer posição. E a gente vai conquistar cada vez mais isso. Você estava me falando que vocês têm um grupo, né, de mulheres que se reúne. É aberto? Como é que funciona? Tem Instagram? Tá? A gente não tem Instagram, a gente nunca pensou nisso, mas a gente tem um grupo no WhatsApp, a gente é bem organizadinho, assim. Temos os grupos dos dias da semana que a gente joga e a gente tem um grupo geral. Esse grupo geral, ele é aberto para todas as mulheres que têm interesse de jogar. À medida que vai surgindo vagas, a gente vai jogando nesse grupo geral. Não precisa ter experiência com futebol,
O único requisito é que esteja de coração aberto, com vontade de se divertir, de interagir mesmo, de socializar, para ser um momento bem gostoso para todo mundo, né? Mas eu posso deixar aqui no meu Instagram, caso alguém tenha, né, Fica à vontade. tenha interesse de divulgar, eu acho que a única maneira que dá para divulgar aí seria Tayana, com TH, underline Andrade. Aí pode me chamar por lá, que eu passo pro grupo do WhatsApp e a gente reúne de todo mundo se encontrar e jogar. Tayana Andrade foi a convidada desta semana, a última do mês de março, neste mês internacional da mulher. Mandar um abraço para o Rafael Leal, lá em Uberaba, que está fazendo aniversário nesta sexta-feira. Tayana, muito obrigado por ter aceito o convite, muito obrigado pelo seu depoimento aqui, por fechar esta série de reportagens. A todos uma excelente semana e fiquem em paz.